No Tibete, ela é conhecida pelo nome de Chomolungma, que significa Mãe Sagrada do Universo. No Nepal, ela é Sagarmatha, uma referência à deusa do céu. Já os chineses a chamam de Zumulungma Fen, que é mais um sinônimo para o Monte Everest, a montanha mais alta e mortal do mundo que se tem notícia. Sendo parte das montanhas Himalaias, o Monte Everest, apesar de já ter sido conquistado por muitos, guarda não só segredos, como também já absorveu almas de outra grande parte de aventureiros que arriscaram alcançar o cume da montanha. Quais são os seus segredos e suas lendas? Quem foram os pioneiros que escalaram o Everest e chegaram ao topo do mundo? E quais foram aqueles que nunca retornaram? E mais, quais são as lendas que alimentam o folclore na região do Everest? É o que vamos explorar nesse vídeo e tentar descobrir. O pico do Everest está a incríveis 8.848 metros e 86 centímetros acima do nível do mar. Isso quer dizer quase 9 quilômetros para cima. Para se ter uma ideia disso, um avião comercial como o Boeing 737 tem sua altitude de cruzeiro nos 41 mil pés, o que dá pouco mais de 12 mil metros. Contudo, as dificuldades de escalada não são somente na altura, mas também no terreno altamente acidentado. Afinal, estamos falando de uma montanha com diversas armadilhas naturais, como fendas ocultas pela neve, buracos sem fundo que podem engolir o alpinista, especialmente o de primeira viagem, ou aquele que se julga preparado demais, desrespeitando diversas regras do alpinismo. Esses normalmente são os primeiros a sucumbirem às más intenções da montanha, que não gosta nem um pouco da presença humana em suas encostas. No entanto, estar no topo do Everest é como se você estivesse pisando em 3 países ao mesmo tempo, pois lá se encontra a fronteira entre o Tibete, o Nepal e a China. Além do mais, a vista é exuberante e traz para o alpinista sensações indescritíveis. Afinal, ele está no topo do mundo. Mas, como já temos a noção, chegar lá é outra história, que, aliás, pode ter um fim triunfante, como também trágico. Eis então algumas das narrativas mais intrigantes e cheias de mistérios vindas de Chomolungma, a montanha, a mãe sagrada do universo. Os perigos mais comuns em montanhas geladas como o Everest estão ligados às condições climáticas da montanha, mas sua topografia também não deixa por menos. Como citei agora há pouco, a montanha não possui encostas lisas o tempo todo. Muito pelo contrário, ela está repleta de irregularidades, como fendas profundas e escuras, buracos de cavernas e muita neve acumulada, o que dificulta não só perceber as armadilhas naturais, como também congelar quem se aventura por ela. Um dos lugares mais perigosos pelos quais os alpinistas devem atravessar é chamado de Cascata de Gelo de Khumbu. Ela fica a uma altitude de 5.486 metros nas encostas nepalesas do Monte Everest, não muito acima do acampamento base a sudoeste do cume. A Cascata de Gelo é considerada uma das seções mais perigosas da rota do Colo Sul até o cume do Everest. O problema maior é que essa cascata, na verdade, é um enorme manto de gelo, não é estática. A geleira Khumbu está em constante movimento, descendo entre 90 centímetros e 1,20 m por dia. Isso significa que o gelo que entra na parte superior da geleira leva cerca de 4 anos para chegar à base, que fica 600 metros mais abaixo e a 1,5 km de distância na horizontal. Esse deslocamento cria uma queda abrupta chamada Khumbu Icefall, onde enormes blocos de gelo se rompem da geleira superior, abrindo fendas profundas que podem ultrapassar 100 metros de profundidade
e 15 de largura. À medida que esses blocos descem, eles são lentamente torcidos e esmagados, formando um labirinto de fissuras e pedaços de gelo cada vez menores. Esse ambiente é extremamente perigoso para os alpinistas. As pontes de neve, que escondem fendas, e os seracs, que são blocos de gelo gigantes que podem pesar de algumas toneladas a milhares de toneladas, podem desabar sem aviso, tornando a travessia arriscada. Mesmo com cordas e escadas instaladas por guias experientes, o perigo é tão grande que muitas vidas já foram perdidas ao tentar cruzar essa região. Há também o South Col, ou Colo Sul, que sem dúvida é um dos lugares mais desafiadores para qualquer alpinista, até mesmo os mais experientes. Situado a 7.906 metros, ele é a última grande plataforma antes da subida final até o topo e faz a ligação entre o Everest e o Lhotse, uma montanha vizinha. Embora pareça um local de descanso, na realidade é um ambiente extremamente hostil, com perigos que tornam essa travessia mortal para muitos alpinistas. Veja, rajadas de vento fortíssimas podem ultrapassar os 150 km por hora, derrubando barracas e expondo os escaladores a temperaturas letais. As temperaturas podem cair para 40 a 60 graus negativos, causando hipotermia e congelamento muito rapidamente. Não há como escapar disso. Tanto é comum vermos fotos de escaladores com gelo até na barba. O ar rarefeito é outro grande desafio no Colo Sul. Com menos de 1/3 do oxigênio encontrado ao nível do mar, o corpo entra em estado crítico, aumentando o risco de edema pulmonar e cerebral. Além do mais, as mudanças climáticas inesperadas podem bloquear a rota de descida, deixando alpinistas presos e, pior, sem suprimentos. A longa jornada até o cume e a volta exigem muito esforço. Muitos morrem porque gastam toda a energia na subida e não têm forças para descer. Durante a alta temporada, dezenas de alpinistas podem ficar presos na fila para chegar ao cume, aumentando o tempo de exposição aos riscos. O South Col é um dos locais onde há maior concentração de corpos congelados de alpinistas que não conseguiram descer. Muitos foram os aventureiros que chegaram ao cume da montanha mais alta do mundo e puderam gritar em alto e bom som: "Estou no topo do mundo!" Mas vários outros, infelizmente, nunca mais regressaram às suas casas. O primeiro grande mistério envolvendo exploradores da Montanha Sagrada vem de uma fotografia encontrada num ponto do Everest, que mostra 2 homens próximos às suas barracas e provavelmente uma terceira pessoa que teria feito o clique. Contudo, estima-se que ela remonta à época da Primeira Guerra Mundial, ou talvez um pouco antes. O fato é que nenhum desses homens jamais foi visto novamente. Eles simplesmente desapareceram. Estima-se que desde o início do século XX, quando os exploradores começaram a mapear o Everest, cerca de 322 alpinistas, incluindo aventureiros, cientistas e também sherpas, que são nativos do Himalaia, tenham perdido suas vidas tentando chegar ou retornar do cume. Calcula-se que 50% desses corpos já foram recuperados, mas da outra metade, muitos corpos encontram-se em locais de acesso impossível ou não estão à vista. Portanto, continuam lá até hoje. E a previsão é que continuarão em seus locais de descanso pelo resto dos tempos. É tanto corpo que alguns acabam se tornando um ponto de referência, como o famoso Botas Verdes. Trata-se do corpo do alpinista indiano Sewan Palior, que morreu em 1996, aos 28 anos de idade. Ele é uma das vítimas da Zona da Morte, que provavelmente sucumbiu diante de uma das fortes tempestades no Colo Sul.
Devido às dificuldades em trazê-lo de volta, como é o caso de vários outros corpos, ele permaneceu no lugar em que morreu, tornando-se não só um ponto de referência, como um tipo de lenda, uma lenda real, diga-se de passagem. Mais recentemente, um alpinista foi até onde o corpo estava, mas também foi pego de surpresa pela tempestade e acabou morrendo a alguns metros do colega já morto. Porém, foi encontrado sentado, com as pernas dobradas e as mãos entrelaçadas e segurando as pernas. Trata-se do inglês David Sharp. Em 2006, ele se aventurou pelo Colo Sul e, segundo relatos, Sharp estava em estado crítico quando foi avistado por outros alpinistas, que, devido às condições climáticas, aos riscos e outros fatores, como falta de equipamentos adequados de resgate, não puderam fazer nada por ele. Uma expedição tentou ajudá-lo, dando-lhe oxigênio, mas acabou por ser abandonado. As câmeras dos membros do grupo registraram as últimas palavras do homem agonizante. O meu nome é David Sharp e estou com a Asian Trekking. Tenho muito sono. O corpo de David, no entanto, foi recuperado um ano depois, e o que explica ele ter retornado e o indiano das botas verdes não, se resume a 2 fatores. 1. Condição financeira da família. E 2. O desejo do próprio alpinista, que antes de sair para sua aventura, deixa claro que, se morrer em sua tentativa, é para deixar o corpo no local. Um pouco sinistro tal pedido, mas isso se repetiu em vários casos de alpinismo. Há, por exemplo, o caso do alpinista Moser Catão, natural de Teresópolis, no Rio de Janeiro, que estava no Aconcagua, na Argentina, quando foi atingido por uma avalanche em uma parte do trajeto da face sul da montanha, seu lugar mais perigoso. O acidente ocorreu em 1997 e o seu corpo, devido à impossibilidade de ser removido, continua até hoje no local. No Everest existem outros corpos famosos, como o greeter, ou recepcionista em português, que recebeu essa alcunha por causa da posição dos seus braços, como se fosse receber e abraçar alguém. A norte-americana Frances Arcentiev, que foi a primeira mulher a atingir o topo do Everest sem oxigênio, também sucumbiu à montanha em maio de 1998. Ela e o marido conseguiram alcançar o cume após algumas tentativas, mas com a chegada da noite e privados de oxigênio, tiveram que ficar por ali. Lembre-se que eles não tinham levado tubos de oxigênio. No dia seguinte, ao tentar buscar ajuda, eles se separaram. Frances ainda foi encontrada, mas não teve condições de ser levada para a base, enquanto seu marido, numa segunda tentativa de encontrá-la, também nunca mais foi visto. Há muitas outras histórias tão chocantes como essas, mas gastaríamos o dia inteiro para falar sobre elas. E é por isso que partiremos agora para os mitos e lendas da montanha. Invariavelmente, o Everest está cercado de mistérios e mitos antigos. Normalmente, as pessoas olham para esse pico e admiram apenas a sua altura e as geleiras nevadas ao redor. É realmente uma vista incrivelmente bela e assustadora a partir da sua base, ou a uma certa distância. E isso é tudo o que se passa nas cabeças dos admiradores desse lugar. Mas o Everest guarda muito mais do que apenas montanhas nevadas. Esse lugar guarda milhares e milhares de anos de história, histórias que foram tramadas no próprio tecido do Himalaia. É como um reino onde a natureza, a cultura e o misticismo convergem para criar um lugar tão espiritual, onde as pessoas podem se conectar com a natureza. Antes de chegarmos aos tempos modernos com justificativas para quase tudo, a grande montanha era chamada de Chomolungma, especialmente pelos tibetanos da época. E não só chamada, mas vista por eles como uma montanha sagrada, onde havia espíritos do bem e do mal que agiam sobre o cotidiano de todos os moradores da região, conhecidos como Sherpas. O respeito ao lugar
ia muito além dos perigosos vales, fendas e gelo. Chomolungma seria o habitat de seres sagrados e o seu solo deveria ser respeitado. Os Sherpas modernos ainda seguem essa tradição. Contudo, hoje em dia, muitos deles escalam o Everest para acompanhar e ajudar grupos de alpinistas, e isso acabou se tornando seu meio de vida principal. De acordo com a crença dos locais, o nome Chomolungma foi atribuído pelos seus ancestrais para relacionar a montanha como uma protetora divina que zelava pela região e pelo seu povo. Até o ato de escalar as suas encostas era considerada uma forma de receber as bênçãos da deusa, mas para isso não era necessário chegar ao cume. Até hoje, os Sherpas conduzem rituais e cerimônias para buscar a orientação da deusa. A cultura Sherpa diz que aqueles que escalam a montanha sem humildade podem incorrer em sua ira e trarão infortúnio e tempestade sobre a terra. Uma das histórias mais interessantes sobre o lugar fala de Milarepa, o conquistador de demônios, e que é uma das figuras mais veneradas do budismo tibetano. Ele é conhecido como um grande yogi, poeta e santo do século XI, e a sua vida é repleta de elementos místicos e inspiradores. Milarepa nasceu no Tibete com o nome de Topaga, uma família rica, mas após a morte de seu pai, ele e sua mãe foram traídos por parentes e reduzidos à miséria. Buscando vingança, sua mãe o incentivou a estudar magia negra. Ele se tornou um mestre da feitiçaria e causou a morte de muitos inimigos por meio de poderes sobrenaturais. No entanto, arrependido pelos atos sombrios que cometeu, Milarepa decidiu buscar a iluminação. Ele encontrou o grande mestre Marpa, o tradutor, que o submeteu a testes extremamente difíceis antes de finalmente aceitá-lo como discípulo. Milarepa, então, se retirou para meditação intensiva nas cavernas do Himalaia, onde alcançou a realização espiritual. A lenda diz que Milarepa encontrou uma caverna em algum local da montanha e lá permaneceu por dias e dias fazendo meditações. Enquanto ele meditava só, espíritos malignos apareceram, assumindo formas aterrorizantes para assombrá-lo e tentar dissuadi-lo de sua prática. Porém, em vez de lutar contra os demônios e expulsá-los, Milarepa os encarou sem medo e os aceitou como manifestações de sua própria mente. Ele entendeu que os demônios eram projeções da sua ignorância e desejos. Milarepa também passou a recitar mantras e cantar sobre a natureza ilusória do medo e do sofrimento. É dito que os demônios, sem terem com o que lutar, perderam seu poder. E muitos desapareceram, enquanto outros foram convertidos, como se diz hoje em dia. Milarepa, ao contrário dos exorcistas dos tempos atuais, não conquistou os demônios pela força, mas pela iluminação interior. Milarepa é reverenciado pelos Sherpas e outros povos do Himalaia como um mestre que transcendeu o sofrimento e mostrou o caminho da libertação. Suas canções e ensinamentos são seguidos até hoje, e suas cavernas de meditação são locais de peregrinação. Ele se tornou um símbolo da transformação espiritual e do poder da mente sobre as adversidades. O Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves, é uma das lendas mais enigmáticas do Himalaia. Essa criatura mítica é descrita como um ser grande, peludo e semelhante a um primata, que habitaria as montanhas geladas do Nepal, Tibete e Butão. Ele faz parte do folclore dos povos Sherpas e tibetanos há séculos e até hoje desperta não só curiosidade, como acabou se tornando um verdadeiro mistério. Os povos do Himalaia acreditam que o Yeti é um espírito guardião da montanha, uma entidade que pode ser tanto protetora quanto ameaçadora.
Relatos de sua existência aparecem em textos budistas antigos, onde ele é descrito como uma criatura forte e inteligente, vivendo isolada nos picos mais altos. O nome originalmente dado à criatura, Yeti, é de origem tibetana e significa urso das rochas. Já o termo ocidental, abominável homem das neves, surgiu em 1921, quando uma expedição britânica ao Everest encontrou pegadas estranhas e um jornalista interpretou erroneamente a tradução de Metorcami, ou Homem das Neves Selvagem, como abominável. Alguns relatos e evidências tentam provar sua existência. Por exemplo, em diversas expedições, alpinistas relataram encontrar pegadas gigantescas na neve, algumas com mais de 30 centímetros de comprimento. Sherpas e exploradores, não raramente, alegam ter visto uma criatura alta e peluda vagando pelas encostas geladas. Em 1951, o alpinista Eric Shipton fotografou supostas pegadas do Yeti durante uma expedição no Everest. Mosteiros tibetanos guardam artefatos como supostos cabelos e escalpos do Yeti, embora testes modernos tenham indicado que muitos pertencem a ursos do Himalaia. Apesar das inúmeras expedições, ninguém conseguiu provar definitivamente a existência do Yeti. No entanto, o mistério continua a atrair caçadores de mitos, aventureiros e cientistas, mantendo viva uma das mais intrigantes lendas do Himalaia. O que você achou do tema? Deixe os seus comentários, gostaríamos muito de saber. Agradecemos a sua companhia sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.